Bem-vindo, bem-vinda, você que já se perguntou o que o autor da série de livros The Witcher acha sobre os jogos. Eu sou o Lucas Sardan e hoje eu não tenho boas notícias para você. Hoje a gente vai falar do mimimi de Andrzej Sapkowski. O autor da saga The Witcher tem emitido certas opiniões controversas, pelo menos elas foram chamadas assim na mídia internacional, mas aqui no Brasil a gente está chamando mesmo de mimimi. A saga The Witcher, no original polonês Wiedźmin, tem ao todo 8 livros, é uma das minhas favoritas, sendo que os 2 primeiros livros são pequenas histórias e o resto romances. É também inegável que a sua fama tem aumentado muito depois da série de jogos The Witcher, principalmente depois do segundo jogo, e alcançado o nível máximo com o terceiro, que é tido por muitos como o jogo que revolucionou o gênero. E até aí estava tudo bem para todo mundo, menos aparentemente para o autor Andrzej Sapkowski. Sapkowski tem um histórico de declarações controversas, inclusive com o que foi interpretado como desdém para os jogos na época do primeiro Witcher. Recentemente, ele expressou ainda mais declarações birrentas numa entrevista para sites como o Eurogamer. Segundo o autor, é muito triste quando os fãs acham que os seus livros são baseados no jogo, sendo que os livros já eram um grande sucesso mesmo antes do primeiro jogo. Só que o comentário equilibrado para por aí. Sapkowski continuou declarando que foi ele que fez os jogos populares, dizendo que a proporção de gente que vai dos livros para os jogos é muito maior do que o contrário. E como se isso não fosse suficiente para achar que o respeitado autor está ficando meio caduco, ele ainda encerrou a declaração dizendo que ele só não podia afirmar porque ele não fez nenhum estudo. O que é basicamente você dizer para uma entrevista internacional a mesma coisa que você diria num comentário de Facebook baseado em nada. A declaração Sapkowski não é nem equivocada, ela é completamente errada, porque a primeira tradução em inglês para o seu primeiro livro, O Último Desejo, aconteceu em 2007, sendo que o primeiro jogo do The Witcher foi lançado em 2006. Além disso, em qualquer círculo que você procure, é muito mais fácil você encontrar gente que conhece os jogos The Witcher do que conhecer a série de livros. Normalmente é até uma surpresa para as pessoas descobrir que a série de jogos é baseada numa série de livros. Mas o mimimi do autor tem explicação, já que quando a CD Projekt Red, que é a companhia responsável pelos jogos The Witcher, propôs a ideia para o autor, ele achou que não iria a lugar nenhum. Importante notar que na época a CD Projekt Red não era nada, apesar de hoje ser uma das empresas mais respeitadas do mundo dos jogos, além de independente. Sapkowski disse que eles lhe deram a possibilidade de ganhar uma porcentagem sobre as vendas, mas que ele exigiu o pagamento imediato pelo direito do material porque achava que tudo aquilo seria um fiasco. E fazendo isso ele ganhou uma merreca, ao invés de ganhar uma quantia milionária, já que apenas o Witcher 3 vendeu mais de 6 milhões de cópias nas primeiras 6 semanas depois de ser lançado. Sapkowski encerrou sua entrevista de 2017 falando em relação à sua entrevista passada, dizendo que não é que ele odeia os jogos, ele apenas não os joga. Foi apontado também que é muito irônico o Sapkowski ter perdido tanto dinheiro assim por causa de um preconceito besta em relação aos jogos, sendo que ele próprio sofreu um preconceito similar quando ele primeiro apresentou a série The Witcher, que é uma série fantástica, para a Polônia 20 anos atrás. Levando em consideração que o Sapkowski já tem quase 70 anos, ele parece muito aquele senhor para quem ainda faz sentido o questionário de quantas horas você passa conectado ao longo do dia. Amigo, todo mundo passa o dia inteiro conectado hoje em dia. Pelo menos uma coisa eu posso concordar com as críticas do Sapkowski, que é em relação às capas dos livros. Ele criticou muito elas estarem sendo substituídas por versões parecidas com o gráfico dos jogos. E isso eu nunca vou aceitar, eu acho essas capas muito mais bonitas. E você acredita que o vendedor ainda teve a pachorra de me dizer que eu não encontrasse as capas? E é por isso que a sua loja, querido vendedor, está atrás desde sempre da nossa amada Amazon, onde eu consegui as capas maravilhosas. Mas o que você acha? Foi realmente mimimi do Sapkowski? Ou será que todo mundo já conhecia a série de livros e por algum motivo tem mantido isso em segredo? Deixa nos comentários. Mas escreve aí o que eu vou dizer. Certos autores é melhor você deixar só na imaginação. Fica por aí que é melhor.